Salve, salve aí, minha rapaziada do canal! Aqui é o Pablo Jamilk. É isso aí, canal Um Pouco de Tudo, aqui é Júlio Reiser. No último vídeo que nós gravamos, a galera começou a pedir para que a gente desse mais sugestões de livro, de filme, de música e coisa e tal. O Júlio nem tá sabendo que eu vou puxar esse assunto aqui agora, mas vou puxar. Nós vamos gravar esse vídeo falando sobre indicação de livro para adolescentes e para crianças. Show de bola, show de bola. Tá? Porque veja só, eu vou falar para você. Eu, Pablo, sou professor de literatura, certo? E durante muito tempo eu tive que lidar com os pais e conversar com eles para conscientizar a respeito da literatura infantil e infanto-juvenil, né? E desfazer alguns mitos a respeito disso. Você lembra de alguma coisa que você lia nessa idade, cara? Eu lembro, cara, eu lia na infância eu li muito Série Vagalume. Série Vagalume era clássico. Eu acho que a Série Vagalume era boa, assim, ainda é, porque ela ajudava a construir uma imaginação assim fantasiosa, tipo a Ilha Perdida, Aventura no Império do Sol, Tonico e a Porquinha Preta, Escaravelho do Diabo, do outro lado da ilha, As Aventuras de Xisto. Cara, e aí depois, quando eu fui meio que pra, assim, naquela fase meio que infância para pré-adolescência, eu li muito Álvaro Cardoso Gomes. O Diário de Lúcia Helena, que era o Ladrão de Tênis. Ladrão de Tênis. Que aí já ia para uma coisa assim mais, aquela coisa infanto-juvenil, despertando o lado da relação, o lado da amizade. Até o Valcir Carrasco tem livros infanto-juvenis, né? Tem um Vida de Droga, mas para quem já está ingressando numa fase um pouco mais avançada da adolescência. Voo Livre, que não é do Valcir Carrasco, agora esqueci quem é o autor do livro. No Voo Livre fala sobre o primeiro contato, as primeiras noções de experiência sexuais. Eu li a Marta Suplicy nessa adolescente. Eu tinha uns negócios da Marta Suplicy que era legal. E assim, essas obras, elas são importantes porque elas também aparecem dentro da escola. Mas aqui eu queria falar algo importante para quebrar um tabu. Existe uma corrente que diz o seguinte: as pessoas precisam ler os clássicos, os livros clássicos. Então, quando você não enxerga o seu filho lá, sexta, sétima, oitava série, lendo Machado de Assis, você pensa que ele é um bundão, porque ele já deveria estar lendo Machado de Assis, porque na sua época você também não leu. Você acha que leu. Porque o que acontece? A leitura dos clássicos, tá? A menos que o clássico seja adaptado para uma linguagem contemporânea, vai ser uma leitura vazia. Porque você imagina um adolescente hoje que se comunica com o internetês, PQ, VC, tamo junto, é nós, que tem até dificuldade de manter um fluxo de fala constante, que é algo bem comum na juventude hoje. Imagina esse cara lendo um texto do José de Alencar. É que o contexto da escrita era um contexto em que você tinha poucos recursos, quer dizer, poucos ou nenhum recurso tecnológico. Você levava o leitor, a única forma do leitor sair do mundo que ele vivia era aquilo. Isso. Não é como você pegar um smartphone hoje e sair do seu mundo ali, assistir a televisão. Então você tinha um detalhe, você tinha uma coisa rebuscada, até porque fazia parte de um vocabulário usual. Só que o escritor naquela época é como você, por exemplo, tentar escutar narração de jogo de futebol pelo rádio. A cabeça do leitor é outra. Nós pensamos que apresentar um clássico para a criança ou para o adolescente vai fazer a sua formação leitora ficar melhor. Acontece que muitos adultos que são leitores proficientes ainda não leram os clássicos. E se leram, não interpretaram, isso, não buscaram e nem sabem qual é o impacto disso na sua formação leitora. Talvez forçar a leitura de um clássico, né, empurrar um clássico goela abaixo, seja tão traumático quanto você forçar uma criança que não gosta, sei lá, de espinafre, a comer espinafre. Eu acho que o clássico só é forçado goela abaixo pelo pai que não leu o clássico. Ou pelo professor que não tem noção. Exatamente. Aí ele diz que tem que ler porque não sei o quê, porque não sei o quê. E hoje, por exemplo, o vestibular, ele cobra muito mais intertextualidade, ele cobra muito mais aspectos gerais das obras. Sim. Não precisa ter um conhecimento profundo. E uma das coisas, assim, por mais irônico que pareça, que provou que gostamos de ler, foram, assim, por exemplo, Senhor dos Anéis, a saga Harry Potter. E o interessante no Brasil, agora até podem rir do que eu vou falar, mas quando saiu o Doce Veneno do Escorpião, da Bruna Surfistinha, a vendagem ela foi absurda para um país que considerava que era taxado como um país que não gostava de ler. Então, quer dizer, será que o brasileiro não gosta de ler ou será que os assuntos que são colocados sobre nossa apreciação é que são... É que na realidade você precisa pensar assim: que tipo de livro ou que tipo de história se vende
para o brasileiro. Vamos começar por aí. Então, onde você vê um livro que foi publicado, onde você vê a propaganda dele? Você vê na livraria. Certo. Então você precisa levar o brasileiro à livraria, certo? Agora, quando surgiu o Doce Veneno do Escorpião, por que ele vendeu tanto? Porque os veículos de mídia ficaram escandalizados porque era uma ex-garota de programa narrando suas desventuras sexuais. Mas se eu disser para você que existe um livro chamado A Polaquinha, que é tão ou mais impactante do que o Doce Veneno do Escorpião, e A Polaquinha foi escrito pelo Dalton Trevisan. O Dalton Trevisan, aí você pega outros também, né? Você pega o Vampiro de Curitiba, por exemplo. Pois é, mas aqui, ó, cuidado. Esse livro que a gente mencionou, A Polaquinha, não é voltado para criança. Ele é maior de 27 anos, acompanhado dos pais e dos avós. Ele é pesadíssimo. Ele é pesadíssimo. Ah, você pega a Carne, do Júlio Ribeiro, que não chega a ser tão também, mas também vem por essa onda. Mas já foi considerado pornográfico. Exatamente, né? Então, o que o Rubem Fonseca escreve, tá? Então, mas veja só. Vamos voltar aqui ao tópico livro, então, de adolescente, livro de criança. Pablo, eu tenho medo de dar o Harry Potter para o meu filho ler e ele não ler outras coisas. Veja, existem duas opções. Ele ler e ele não ler, tá? E é sempre melhor uma criança ou um adolescente lendo do que criança e adolescente sem ler. E às vezes os pais não valorizam, né, a leitura, porque assim, ó, leitura é importante, não importa se o filho está lendo uma placa, um outdoor, é leitura. Estimula com o mesmo entusiasmo disso, entende? Estimula, e às vezes a criança, ela quer justamente desbravar esse mundo fantasioso. Então, por exemplo, tem o Senhor dos Anéis, tem o Harry Potter. Eu posso falar com mais propriedade do Harry Potter porque eu gosto muito, e são livros que prendem você, que fazem com que você crie gosto e quer retorne à leitura, e desenvolve em você aspectos relacionados à lealdade, coragem, fraternidade, sabe, amor próprio, confiança. Eu sempre costumo dizer que a literatura humaniza o homem. Exatamente. E o contato com a literatura é sempre algo sensacional. Nessas obras, você pode perceber, todas as obras que foram feitas para uma geração de adolescentes, todas tinham a mesma característica, que é colocar um protagonista que na vida real não era valorizado e que depois, por alguma razão, passa a ser valorizado no mundo fantasioso. Aí você pode colocar o Harry Potter, o Eragon, você pode colocar toda a saga Crepúsculo. Sim, né? Também. Porque você perceba, a menina era uma baita de uma sensal, mas no mundo dos vampiros e dos lobisomens ela era a desejada das gentes. Exatamente. Né? Então, o que isso revela? Isso revela que grande parte, que esses são conflitos adolescentes, são conflitos dos adolescentes que não se encontram. E eles veem na ficção essa resposta, que é uma resposta catártica, que nós chamamos, né? A pessoa consegue resolver os seus problemas psicológicos ou seus problemas pessoais ali na ficção. Outra coisa também, a busca pelo desconhecido, que todos nós temos isso, a série dos livros do Dan Brown, mas é uma leitura que te prende, ela prende você fala, caramba, você começa a desbravar aquele mundo, você começa, alguns consideraram iconoclasta, apesar de que eu acho que não, até porque ele sempre colocou, é uma obra de ficção, mas fez você viajar pelo terreno de história. Quantas pessoas entraram no mundo da história, foram pesquisar sobre merovingios, foram pesquisar sobre cruzados, partindo da obra do Dan Brown. Cara, mas eu vou te falar um negócio, assim, ó, eu já fui muito ortodoxo, você me conhece há muitos anos, você sabe, eu já fui muito ortodoxo em relação à literatura, e achar que é só o clássico que era bom, e que as pessoas tinham que ler o clássico. Veja, existe uma diferença de linguagem, existe aquela série de clássicos adaptados para crianças, você pode apresentar, mas você vai ter muito trabalho para apresentar, se você não tiver lido os clássicos. Outra coisa, muito da leitura tem a ver com um exemplo, com o exemplo que os pais costumam transmitir. Eu sei, por exemplo, que você tem uma sessão de leitura em casa. Sim. Você tem um horário para ler, certo? E isso é uma coisa que quando a criança observa, ela toma como exemplo. O meu filho tem diversos livrinhos que são livros para bebês e ele senta do meu lado, segura o livro e finge que está lendo. Porque é esse estímulo que você precisa dar. Não espere que o seu filho vá ler por milagre, se você não influenciar. Você precisa dessa influência, mas a influência não é você chegar e falar assim, top A, vai ler esse livro. Exato. É você passear pelo shopping
convidá-lo a entrar numa livraria e falar, cara, escolhe lá um livro que eu vou escolher um. E vocês montarem, como faz o professor Júlio, uma sessão de leitura. Ó, todos os dias, tal horário, a gente vai ler aqui 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, enfim. Você vai perceber como essa prática é uma prática salutar. E é comprovado que 15 minutos de leitura diária já trazem inúmeros benefícios. 15 minutinhos, imagina. Então, se você vai estendendo isso e vai criando aquele ciclo do hábito, 21 dias para você criar esse hábito e vai um pouco mais, aí uns 90 dias para você realmente colocar isso como um costume. E aí depois que você viciou nisso, você vai sentir a mesma necessidade que você sente de academia, que você sente de correr, porque ele também vai estimular outras perspectivas em você. Isso que é legal. É uma coisa muito boa. E assim, várias instâncias da sua vida que você jamais havia imaginado, você consegue resolver com o texto literário. Isso é uma coisa sensacional. É uma coisa sensacional. Existe uma palestra que eu e o professor Júlio costumamos apresentar, que é a intervenção da literatura na sua vida. Como é que você pode utilizar os autores e os mecanismos literários para resolver os problemas que você tem. E aí você economiza muito com um psicólogo, com um psiquiatra, com uma série de fatores e começa a levar uma vida mais leve. É uma questão assim, a gente fala hoje sobre o vazio das pessoas, aí quando a gente fala, não é o tema desse vídeo, mas é fazendo um paralelo com a música, por exemplo. Hoje a música, nós já fizemos até análise em outros vídeos de músicas e tal, mas a música hoje ela representa muito pouco daquilo que o indivíduo quer dizer. Isso. As grandes bandas de Legião Urbana, por exemplo, nossa, ele falava o que a gente gostaria de dizer, então você encontrava ali um escape. Com a literatura vai funcionar da mesma forma, você vai perceber que alguns conflitos seus já existiram e já foram solucionados por outros, você vai perceber que muita coisa que você quer dizer e não sabe como já foi dita e você acha o canal para isso, então ele ajuda você a dar vazão. Como a Lispector dizia, a escrita dela, ela escrevia para livrar-se dela mesma. Uhum. Então a leitura é libertadora, a verdade é essa. E a Clarice Lispector tinha uma técnica de escrita muito curiosa. Dizem que ela colocava a máquina de escrever no colo e enquanto conversava com as outras pessoas ia datilografando. No fluxo total, né? E ela enviava os originais sem correção. Sem correção. E ela não admitia a leitura depois, precisava falar assim, começar a mudar, daí não sou mais eu, não é mais aquilo. É verdade, isso aí. Galera, espero que vocês tenham curtido. Até o nosso próximo vídeo. Não esqueça, faça sua inscrição no canal, compartilhe esse vídeo. Se você for pai, mãe e quiser dar essa dica aí para como introduzir a leitura, tá, em relação à prática diária dos seus filhos, compartilhe esse vídeo, deixa um like, deixa um comentário e até a próxima. Um abraço!